Biografia de Napoleão Bonaparte Parte 2. Olá, bem-vindo ao canal Biografias Históricas. Hoje vamos relembrar ou conhecer fatos, situações na vida de um dos maiores estrategista militar de todos os tempos, Napoleão Bonaparte. Nessa segunda parte, você verá as guerras da Primeira Coalizão de 20 de abril 1792 a 18 de outubro de 1797. A Primeira Coalizão foi uma aliança militar formada em 1792, contra a França Revolucionária. Foi composta por vários países europeus, incluindo a Áustria, Prússia, Reino Unido, Portugal, Espanha, Sicília e as Províncias Unidas dos Países Baixos, atual Holanda, e Habsburgo. A primeira coligação foi formada em resposta à expansão territorial da França Revolucionária, e ao medo de que as ideias revolucionárias francesas se espalhassem para outros países europeus. A aliança tinha como objetivo principal restaurar a monarquia na França e conter a expansão territorial do país. A República Francesa formalmente declarou guerra contra a monarquia de Habsburgo em 20 de abril de 1792. A Prússia aliou-se aos austríacos algumas semanas mais tarde. As primeiras batalhas significativas da Primeira Coalizão ocorreram em 1792, quando as forças francesas cruzaram as fronteiras da Bélgica e da Alemanha. A Batalha de Valmy, em 20 de setembro de 1792, é frequentemente considerada o ponto de partida das batalhas da Primeira Coalizão. Nessa batalha, as tropas francesas resistiram a um ataque austro-prussiano, marcando uma vitória simbólica para a República Francesa. Contexto da Batalha de Valmy. A batalha, que não chegou a consumar-se, apesar disso, foi a primeira vitória militar da Revolução Francesa, pois o exército prussiano andou para trás, retrocedeu. A Revolução Francesa estava em andamento, com mudanças políticas e sociais significativas na França. A população parisiense havia invadido o Palácio das Tulherias, onde vivia a família real, e nesse momento, a monarquia francesa é destituída do poder em 10 de agosto de 1792. O rei Luís XVI e sua esposa Maria Antonieta são presos e acusados de traição. O legislativo foi suspenso e foi criada a Convenção Nacional para dirigir os negócios do Estado. As potências monárquicas europeias, preocupadas com o impacto das ideias revolucionárias, formaram a Primeira Coalizão contra a França Revolucionária. Em 1792, as forças prussianas avançaram em direção a Paris, com o objetivo de esmagar a Revolução. O exército prussiano, comandado pelo Duque de Brunswick, estava avançando em direção a Paris. As forças revolucionárias, sob o comando do general Charles Dumouriez e do general François Kellermann, posicionaram-se perto da vila de Valmy. As linhas de Valmy eram elevações geográficas que ofereciam uma posição defensiva favorável para as tropas francesas. As forças revolucionárias, apesar de serem numericamente inferiores e mal equipadas, resistiram e defenderam suas posições. A artilharia desempenhou um papel crucial na batalha. As tropas francesas, usando canhões eficazmente, conseguiram repelir os ataques prussianos. As condições climáticas adversas, incluindo chuva e neblina, prejudicaram a precisão das armas de fogo e contribuíram para a indecisão da batalha. Após um dia de combate, a batalha terminou sem uma vitória decisiva para ambas as partes, mas foi considerada uma vitória tática para os franceses. No entanto, a moral das tropas prussianas foi abalada, e o avanço em direção a Paris foi interrompido. A autoconfiança elevada das tropas revolucionárias e a resistência bem-sucedida ajudaram a consolidar a Primeira República Francesa. A Batalha de Valmy é frequentemente considerada um ponto de virada simbólico, marcando a resistência bem-sucedida das forças revolucionárias e indicando que a Revolução Francesa não seria facilmente suprimida pelas potências monárquicas. A batalha teve um impacto psicológico significativo, pois demonstrou que as forças revolucionárias eram capazes de resistir e defender seu território. Essa resistência desempenhou um papel importante na consolidação da República Francesa e na continuidade da Revolução Francesa. Ao longo dos anos seguintes, ocorreram várias batalhas e campanhas em diferentes frentes na Europa, envolvendo as forças francesas e as forças da Primeira Coalizão. As principais potências da coalizão, como Áustria e Prússia,
lutaram contra as tropas francesas em diferentes regiões, incluindo os Países Baixos, a Itália, a Suíça e a Alemanha. Cerco de Toulon, 1793. Napoleão se posicionou a favor dos ideais republicanos. Isso o aproximou de Augustin, irmão do líder jacobino Maximilien Robespierre. Essa relação com Augustin deu a Napoleão o comando do batalhão de artilharia de uma tropa que foi designada para atacar Toulon. O cerco de Toulon, em 1793, foi uma das primeiras grandes manobras militares lideradas por Napoleão Bonaparte. Na época, Napoleão tinha apenas 24 anos e estava servindo como capitão do exército regular na República Francesa. Toulon, uma importante base naval francesa, havia se rebelado contra a República e tinha sido ocupada pelos britânicos e seus aliados. A República Francesa enviou uma força para recuperar a cidade, e Napoleão foi escolhido para liderar a artilharia. Napoleão desempenhou um papel crucial no sucesso do cerco, mostrando habilidade tática e estratégica notável. Ele usou sua artilharia de maneira eficaz para destruir as fortificações inimigas e permitir que as tropas francesas avançassem. Além disso, ele também mostrou habilidade na logística e na liderança, mantendo sua artilharia bem suprida de munições e motivando seus homens durante a operação. O cerco de Toulon foi uma vitória importante para a República Francesa e foi visto como um grande triunfo para Napoleão. Ele ganhou reconhecimento e ascensão na carreira militar, e a campanha de Toulon marcou o início de sua trajetória como um dos mais brilhantes estrategistas militares da história. O cerco também foi importante porque demonstrou a habilidade de Napoleão de liderar tropas em campo de batalha e sua capacidade de planejar e executar manobras militares bem-sucedidas. Após o cerco de Toulon, Napoleão recebeu uma promoção de patente e tornou-se general de brigada em dezembro de 1793. Ele também foi nomeado para liderar a artilharia francesa no Armée d'Italie, a tropa francesa que estava lutando no território italiano na época. Essa nomeação foi uma indicação de confiança que a República Francesa depositava em suas habilidades militares e liderança, e foi um passo importante na carreira de Napoleão. A primeira coalizão enfrentou dificuldades em coordenar suas operações militares em 1795, após várias derrotas. A Prússia e a Espanha abandonaram a aliança. A Áustria continuou lutando contra a França até 1797, quando foi forçada a assinar o Tratado de Campo Formio, que reconhecia as conquistas territoriais francesas na Itália e nos Países Baixos, e redefiniu a ordem política na Europa. O tratado pôs fim às guerras da Primeira Coalizão. No entanto, é importante mencionar que a França cresceu surpreendentemente com os exércitos de Napoleão Bonaparte, conquistando boa parte da Europa. Razão porque as guerras se estenderam além da Primeira Coalizão, com a formação de outras coligações e a continuação dos conflitos até a queda final de Napoleão Bonaparte em 1815. A queda da reação termidoriana, ocorrida em junho de 1794, foi um evento histórico importante da Revolução Francesa. A reação termidoriana foi um período de repressão política que se seguiu ao reinado do terror, um período de intenso controle político e violência durante a Revolução Francesa. Em 27 de julho de 1794, membros da Convenção Nacional, o órgão legislativo da França na época, liderados por Maximilien Robespierre, foram presos e executados. Esses eventos marcaram o fim da reação termidoriana e do reinado do terror. A queda de Robespierre foi um momento crucial na Revolução Francesa, pois ele era considerado o líder dos radicais jacobinos, que haviam instaurado o reinado do terror. Após a queda de Robespierre, a França passou por um período de instabilidade política e mudanças de governo, até que em 1799, o general Napoleão Bonaparte assumiu o poder em um golpe de Estado e estabeleceu o consulado, que marcou o fim da Revolução Francesa. Mas, por sua associação com os Robespierres e após a queda na reação termidoriana, em junho de 1794 os jacobinos foram destituídos do poder, e Napoleão Bonaparte, por ter sido acusado de ter participado da conspiração dos jacobinos para derrubar o governo da época, conhecido como Convenção Nacional, é preso. A acusação foi baseada em supostas conexões de Napoleão com os jacobinos.
um grupo político radical que defendia a igualdade social e política e que havia sido responsável pelo reinado do terror durante a Revolução Francesa. As acusações contra Napoleão surgiram após o fracasso da campanha militar que ele liderou na Córcega, sua terra natal, em 1793. Napoleão foi acusado de não ter sido leal à causa da Revolução durante essa campanha. Em junho de 1794, ele foi preso e mantido sob custódia no Forte de Antibes, onde permaneceu por 2 semanas antes de ser libertado. Durante seu período de detenção, Napoleão escreveu uma carta aos comissários encarregados de sua prisão, na qual negou as acusações contra ele e afirmou sua lealdade à França e ao governo. Ele argumentou que seu único crime foi ter servido fielmente seu país. Trecho da carta aos comissários, escrita por Napoleão Bonaparte durante sua detenção no Forte de Antibes. Senhores, não sou um jacobino, não tenho qualquer relação com esses homens. Eu não tenho outra paixão além do meu amor pela França, minha fidelidade ao exército, e minha devoção ao governo. Meu único crime é ter servido fielmente o meu país. Eu tenho o direito de exigir que a justiça seja feita e que minha inocência seja reconhecida. Sei que a verdade triunfará no final, e espero que os senhores sejam justos em sua avaliação do meu caso. Este trecho da carta reflete a defesa de Napoleão e sua confiança na justiça para provar sua inocência. Ele enfatiza sua lealdade à França e sua devoção ao governo, enquanto nega qualquer envolvimento com os jacobinos ou com a conspiração para derrubar o governo. A carta foi suficiente para convencer as autoridades de que Napoleão não era um conspirador jacobino, e ele foi libertado em 20 de agosto de 1794. Embora tenha sido libertado, a reputação de Napoleão foi manchada pelas acusações de conspiração jacobina. A carta aos comissários é considerada uma das primeiras peças de escrita política de Napoleão e mostra sua habilidade em usar a retórica para persuadir e convencer. A carta também é vista como um exemplo de sua capacidade de se adaptar a situações difíceis e de encontrar soluções para problemas complexos. Noivado de Napoleão com Désirée Clary 1795. Désirée Clary foi apresentada a Napoleão Bonaparte em 1794 ou 1795, quando ele estava em Marsella como comandante do exército francês encarregado de reprimir a revolta realista no sul da França. Durante sua estadia em Marsella, Napoleão conheceu a irmã mais velha de Désirée, Julie Clary, que acabou se casando com o irmão mais velho de Napoleão, José Bonaparte. Foi através de Julie que Napoleão conheceu Désirée, com quem acabou ficando noivo. O noivado entre Napoleão Bonaparte e Désirée Clary aconteceu em 1795, quando Napoleão tinha 26 anos e estava em ascensão como um jovem general na França pós-Revolução Francesa. Désirée era uma jovem atraente e rica, filha de François Clary, um rico comerciante de Marsella. O rompimento do noivado foi difícil para Désirée, que estava profundamente apaixonada por Napoleão. Ela se casou mais tarde com o marechal sueco, Jean-Baptiste Bernadotte, que acabou se tornando o rei da Suécia e Noruega. A Revolta dos 13 Vendémiaire ocorrido em 5 de outubro de 1795 na França durante a Revolução Francesa. Napoleão tinha aproximadamente 26 anos. Foi uma tentativa de golpe pelos insurgentes realistas contra o governo revolucionário que estava no poder na época. A revolta foi liderada pelos realistas e pelos setores mais conservadores da sociedade francesa, que acreditavam que a monarquia era a forma mais adequada de governo para a França. E muitos deles estavam descontentes com a instabilidade política e a violência que caracterizava a revolução. Eles viam a restauração da monarquia como uma forma de trazer estabilidade e ordem de volta ao país. Em 3 de outubro ocorre a deflagração de uma rebelião pelos monarquistas de Paris, contra a Convenção Nacional. Paul Barras, líder da reação termidoriana, tinha ciência das atuações militares de Bonaparte em Toulon, e deu-lhe o comando das forças improvisadas em defesa da Convenção no Palácio das Tulherias. Napoleão vira o massacre da guarda suíça do rei 3 anos antes e percebeu que a artilharia seria a chave para sua defesa.
Ele ordenou que um oficial da cavalaria chamado Joaquim Mura confiscasse grandes canhões e os usou para repelir os atacantes em 5 de outubro de 1795, 13 Vendême Ariano IV no calendário republicano francês. O jovem general Napoleão Bonaparte, então comandante militar em ascensão, ordenou o uso da artilharia para suprimir os insurgentes monarquistas. O confronto ocorreu nas ruas de Paris frente aos degraus da igreja de Saint-Roch, na rue Saint-Honoré. Bonaparte mandou disparar metralha, pequenos pedaços de metal, contra os seccionistas. Os insurgentes monarquistas foram alvejados nos degraus da igreja de Saint-Roch, em Paris. Com habilidade e determinação, Napoleão organizou o ataque bem-sucedido e conseguiu derrotar os rebeldes, consolidando sua posição como um líder militar e político importante da França e Europa. Além disso, a vitória sobre os rebeldes o tornou conhecido em toda a França como um herói e um defensor da República. A derrota dos insurgentes marcou um momento importante na história da França, pois demonstrou que o governo republicano tinha força suficiente para reprimir as tentativas de restauração da monarquia. Foi um momento crucial na Revolução Francesa, pois exemplificou a resiliência do governo revolucionário e o seu compromisso com o ideário republicano. Em outubro de 1795, Napoleão encontra Marie-Joseph Rose de Tacher de La Pagerie. Napoleão Bonaparte conheceu Josefina de Beauharnais enquanto ainda estava noivo de Désiré Clary. O encontro aconteceu em um evento social em Paris em 1795, quando Napoleão tinha acabado de retornar de sua campanha militar, e foi apresentado a Josefina por um amigo em comum. A conversa foi um pouco tensa no início, pois Josefina, que era viúva de um nobre guilhotinado na Revolução Francesa, e mãe de 2 filhos, tinha um passado um tanto escandaloso. No entanto, ela era extremamente charmosa, inteligente, elegante e sofisticada, conhecida na alta sociedade parisiense. Logo conseguiu conquistar a atenção de Napoleão, que ficou encantado por ela imediatamente. O casal conversou durante toda a noite. No dia seguinte, Napoleão enviou flores para Josefina como um sinal de sua admiração. Embora ainda estivesse noivo de Désiré na época, o relacionamento entre Napoleão e Josefina rapidamente se intensificou. Eles começaram a se encontrar regularmente, e Napoleão se apaixonou profundamente por ela, e decidiu romper definitivamente seu noivado com Désiré Clary. Casamento de Napoleão com Josefina. Napoleão Bonaparte casou-se com Josefina de Beauharnais no dia 9 de março de 1796, 5 meses após terem se conhecido. O casamento ocorreu em uma cerimônia civil em Paris, na França. Josefina era uma viúva com 2 filhos e pertencia a uma família aristocrática que havia sido afetada pela Revolução Francesa. O casamento com Napoleão trouxe a ela segurança financeira e estabilidade política, enquanto para Napoleão, o casamento foi uma oportunidade de melhorar sua posição social e política. O casal permaneceu junto por aproximadamente 13 anos, de 1796 a 1809. 2 dias após o seu casamento com Josefina de Beauharnais, Bonaparte deixou Paris para assumir o comando do exército da Itália. A campanha d'Italie de 11 de março de 1796 foi uma série de batalhas militares na região do norte da Itália que foi liderada pelo general francês Napoleão Bonaparte. Teve lugar entre 1796 e 1797, e foi uma tentativa da França de expulsar as forças da coalizão lideradas pela Áustria da Itália. A campanha d'Italie foi marcada por várias vitórias francesas notáveis, incluindo a Batalha de Lodi, a Batalha de Castiglione e a Batalha de Rivoli. Estas vitórias foram uma demonstração do estilo de combate de Bonaparte, que combinou táticas inovadoras com liderança habilidosa. Como resultado, as forças francesas rapidamente conquistaram grande parte da Itália setentrional. O comando do exército da Itália em março de 1796 foi um dos mais importantes da carreira militar de Napoleão Bonaparte, e uma das principais razões pelas quais ele se tornou um líder militar e político tão influente. Napoleão tinha apenas 27 anos na época e não era amplamente conhecido fora dos círculos militares.
No entanto, o diretório tinha ouvido falar de suas habilidades e estava disposto a dar-lhe uma chance de liderar um exército em uma das principais frentes de batalha da França. O exército de Itália era visto como um dos exércitos mais importantes da França, mas havia sofrido uma série de derrotas em batalhas anteriores. Olá! Obrigado por chegar até aqui. Inscreva-se no canal, ative o sininho, deixe o seu like e compartilhe. Até breve!